Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Nós estamos no período cristão, estamos finalizando o nosso curso e hoje nós vamos estudar, a respeito das conversões do livro de Atos. Então, era uma tarefa que você precisava fazer, que está na página 52 e 53. Você precisava, a sua tarefa era ler os textos e responder as perguntas, relacionados à conversão, ok? Bom, se você ainda não terminou ou ainda não fez essa tarefa, então, primeiro eu peço que você faça essa tarefa antes de começar essa aula. Bom, na última aula nós falamos a respeito de conversão, a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, e os passos que uma pessoa precisa fazer para obedecer a esse Evangelho. Nós vimos que o pecado ele nos separa de Deus, ele causa essa separação entre eu e o nosso Criador. O pecado gera consequências na minha vida. E se eu permanecer no pecado, eu vou receber o merecido salário, como nós vimos. Eu vou ter a morte eterna. E eu estarei debaixo da ira divina de Deus. Então o pecado ele gera consequências na vida das pessoas. Mas Deus amou esse mundo de tal forma, segundo João 3,16, que deu o seu Filho para que através de Jesus Cristo, a mensagem, de Jesus é o Evangelho, a vida de Jesus é o Evangelho. E através de João 14, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir até Deus se não for por meio de Jesus. E nós vimos que eu preciso aceitar esse Evangelho que Jesus nos ensina na tua palavra. E quando eu aceito esse evangelho, segundo a palavra de Deus, e cumpro os passos para a salvação, nós vimos os 5 passos, eu vou me reconciliar com Deus. Eu vou ter essa reconciliação com meu Deus. Eu vou sair de onde eu estou e vou estar com Deus. Em vez de ter morte eterna com Deus, aceitando e obedecendo ao evangelho, eu vou ter vida eterna. E eu não vou estar mais debaixo da ira de Deus. Eu não vou permanecer mais debaixo da ira de Deus, mas eu vou permanecer no amor divino, no amor de Deus. Mas eu preciso, a gente falou na aula passada, o Evangelho é a solução para o pecado, mas nós devemos obedecer ao Evangelho segundo a palavra de Deus, segundo o que ele deixou registrado nas Escrituras. Ou seja, conforme Efésios 2,8, pela graça nós somos salvos, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, somos salvos mediante a fé. E Paulo continua falando, e isso não veio de nós, é Deus que nos dá isso, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Mas eu preciso percorrer esse caminho para chegar à salvação. Então, eu preciso cumprir todos esses passos, eu preciso crer no Evangelho de Jesus, eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, eu preciso crer na mensagem, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso, ao me arrepender, ter uma mudança de atitude. Não adianta nada. O arrependimento ele vem com a mudança de atitude, mudar o meu comportamento, deixar de praticar aquelas coisas que não são da vontade de Deus. Eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. A gente viu isso em Romanos. Confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador diante das pessoas. Eu preciso me batizar nas águas. Nós vimos a importância do batismo, de eu participar da mesma forma que Jesus fez. O que Jesus fez, eu vou fazer no batismo. Eu vou me mergulhar nas águas em nome de Jesus. A gente viu que o batismo é importante para a salvação. Eu preciso me batizar para ter o perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. E por último, eu preciso perseverar. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus falou lá em Mateus, então eu preciso cumprir todos os passos para poder ter a salvação. A gente viu isso com clareza na última aula, com propósito e com objetivo, tá bom?
E nós vimos que o que Jesus fez, eu preciso fazer. A gente viu no último ponto que eu preciso obedecer ao Evangelho de acordo com a palavra de Deus. Eu não tenho que adicionar ou retirar nada do plano de salvação, porque é da forma como Deus colocou. E Paulo falou isso em 1 Coríntios, que o evangelho que ele recebeu foi o que ele está transmitindo, primeiramente aquele que ele recebeu, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E nós temos que fazer isso de acordo com Romanos 6, porque no batismo nós somos reconciliados com Jesus. E através do batismo eu estou participando da morte, do sepultamento e da ressurreição. Paulo falou isso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. O que nós precisamos fazer é o ato do batizar, para que podemos cumprir o que ele fez, na semelhança de sua morte. Ele fala, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele, na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Então eu preciso me unir a ele desta forma, através do batismo, para que eu possa ser unido a ele também na semelhança de sua ressurreição. Então eu preciso obedecer ao Evangelho, é fazer o que Deus quer. E o que Deus quer é que eu me batize segundo as Escrituras e fazendo da forma como Cristo fez. Tá bom? E nós vimos que a importância de eu entender isso, porque se eu não entender da forma como eu fiz, eu falei na aula passada, eu apenas tomei um banho. Se eu não entendi o propósito, o objetivo e o que é realmente o batismo, eu apenas tomei um banho. Porque Efésios fala, Paulo falou, existe somente um batismo. Então existe somente uma forma de eu ser batizado. Existe somente uma forma para que eu possa ser salvo. E eu preciso fazer de acordo com aquilo que Deus deixou determinado segundo a sua palavra. Porque a Bíblia, como eu já falei, é a nossa autoridade. Veio de Deus, é palavra de Deus. A Bíblia está completa e Deus já deixou claro o que uma pessoa precisa fazer para ser salvo. Não precisamos adicionar, não precisamos alterar, não precisamos mudar, não precisamos de nenhum outro ensino fora da Bíblia, outro livro, outro conhecimento que complemente a Bíblia. A Bíblia, por si só, já fala o que uma pessoa precisa fazer para ser salvo. Bom, e como eu disse, é no batismo que eu obedecemos ao Evangelho de Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados, tornamos santuário do Espírito Santo, porque a gente vai ver um texto aí de Atos 2, onde nós recebemos o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, no momento do batismo. Eu sou acrescentado à igreja de Cristo e ao reino de Deus, eu sou justificado, eu sou reconciliado, eu sou redimido, ou seja, eu sou salvo através do meu batismo. O batismo é importantíssimo para uma pessoa. O próprio Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica confuso e disse, como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala o que a pessoa precisa fazer. Ser batizado na água e no Espírito. Então, o que Jesus fez, eu também preciso fazer. E hoje, estou na página 52, nós vamos estudar as conversões no livro de Atos e vamos ver que não é um quebra-cabeça, a falar sobre conversão não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque nós vamos ver que as conversões de Atos, a gente vai ler uma série de passagens em Atos, onde a gente vai ver várias pessoas sendo convertidas, recebendo a pregação do Evangelho, sendo batizadas, e vamos ver que estas pessoas precisavam seguir certos requisitos que nós já estamos vendo dos 5 passos. O crer, o se arrepender, o confessar, o ser batizado e o perseverar. Então vamos deixar que a Bíblia nos mostre como é a conversão. Como é o padrão de conversão que Deus nos mostra na sua palavra, tá bom?
Então essa era a tarefinha que você precisava fazer, responder essas perguntas, mas vamos lá. Estou aí no início, na página 52, você tem algumas partes vermelhas que você precisa preencher na sua apostila. Bom, aqui vai dizer o seguinte, a Bíblia afirma, e o nosso Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2:47, parte B do versículo. O livro de Atos é um livro histórico. Ele registra o início da igreja que Cristo edificou na cidade de Jerusalém no ano 33 e revela como os primeiros cristãos eram acrescentados a essa igreja. Começa com quase 3.000 pessoas, depois sobe para 5.000 e mais tarde, conforme você vai ler no livro de Atos, já era uma multidão e milhares os seguidores de Cristo. Mas como era a conversão dessas pessoas? Então, os exemplos que vamos estudar na aula de hoje responde essa pergunta e vai nos ajudar a analisar a nossa própria conversão, se foi de acordo com a Bíblia ou se ainda falta algo para que eu possa realmente entender o que é a conversão e tomar a minha decisão de fazer o que é certo perante a palavra de Deus. Então vamos ver os exemplos que a Bíblia nos traz a respeito de conversão. Bom, o primeiro, letra A gente vai estudar agora um texto sobre os judeus no Pentecostes. A primeira pregação pública, Pedro se levanta, faz uma pregação, né? Alguns textos são muito longos, tem alguns textos que eu não vou ler, mas vou deixar disponibilizado aqui na tela, se você quiser dar pausa e depois ler o texto, porque o propósito era você ler esses textos e responder, né? Então, eu vou ler alguns textos e depois nós vamos responder analisando versículo por versículo, tá bom? Eu vou ler primeiro o texto corrido e depois nós vamos analisar pergunta por pergunta e versículo por versículo, tá? Então vamos lá. Esse texto está em Atos 2, do versículo 36 ao 47. Então, lá vai dizer assim, a festa do Pentecostes era uma festa judaica, como nós vimos quando nós estudamos lá no Velho Testamento, uma festa que os judeus comemoravam. Era uma festa judaica realizada na cidade de Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa. Vamos lá. Portanto, então, Pedro está lá fazendo a sua pregação, né? Não vou ler o texto de Atos 2 inteiro, depois você pode ler. Depois que Pedro termina a sua pregação, ele vai dizer, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, tem 9 perguntas que você precisava responder sobre esse texto, então vamos analisar cada pergunta. Ok? Primeira pergunta, qual era o pecado dos judeus? Então, sempre na frente de cada pergunta você tinha os textos aonde estava essa resposta. Então, você tinha que ler esses textos, né? Então, no versículo 36, depois, né, no capítulo à frente, o Pedro volta a responder, né? A falar também no capítulo 3 e depois no capítulo 5 os próprios judeus falam isso para os apóstolos.
mas o nosso foco é Atos 2, mas eu acrescentei 2 outras passagens para ficar mais claro essa ideia. Então, como a gente já leu Atos 2:36, Pedro falou, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Em Atos 3, também é falado assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e do que nós somos testemunhas. Então, mais um momento em que os apóstolos estão pregando, né, o evangelho em Atos 3 e dizendo para os judeus o que eles fizeram também. Eles traíram e negaram, eles mataram o autor da vida. Já em Atos 5, o pessoal lá da sinagoga está falando para os apóstolos, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Eles foram presos e foram obrigados, ordenados a não pregar o nome de Jesus. Então, por isso essa resposta, né, essa fala do pessoal da sinagoga. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, segundo Atos 2:36, qual era o pecado dos judeus? Então, dependendo do que você respondeu aí, eu coloquei algumas opções. Então, ter matado o Filho de Deus, ter crucificado Jesus, negaram, né, segundo Atos 3, negaram e mataram o autor da vida, crucificaram Cristo, traíram e negaram, rejeitaram Cristo. Então esse era o pecado dos judeus. Né? Lembra que Jesus veio inicialmente para o seu povo, e o seu povo o rejeitou. Então, essa é a resposta da pergunta número 1. Então, o pecado dos judeus foi ter matado. Pedro falou, vocês crucificaram Deus. Vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Então esse era o pecado dos judeus. Número 2. Qual a reação e a pergunta dos judeus quando se conscientizaram de seus pecados? Então, depois, lá em Atos 2:37, quando eles ouviram a mensagem de Pedro, eles ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Então, essa foi a reação que eles tiveram. Eles ficaram comovidos, perguntaram o que faremos, irmãos. Em algumas outras versões, né, vai dar outras palavrinhas, né, que são sinônimos de comovido, mas se você colocou ficaram aflitos, ficaram compungidos, né, realmente ficaram com o coração apertado, porque eles entenderam o erro, a gravidade do seu pecado e do que eles fizeram. Então, essa foi a reação dos judeus quando eles se conscientizaram do que eles fizeram com Jesus. Ok? Terceira pergunta. Qual foi a resposta dada pelo apóstolo Pedro? A reação deles ficaram tristes, preocupados, compungidos. Mas qual foi a resposta de Pedro no versículo 38? Pedro respondeu, arrependam-se de seus pecados, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então essa foi a resposta do apóstolo Pedro, que eles precisavam se arrepender desse pecado. E cada um deveria ser batizado no nome de Jesus. Então, essa foi a resposta que Pedro deu a essas pessoas. Então eles precisavam se arrepender e serem batizados. Ok? Pergunta número 4. Quais as duas coisas que eles receberam no ato do batismo? Então, é o mesmo versículo. Pedro responde que eles deveriam se arrepender e ser batizados em nome de Jesus. Então o batismo é para remissão de seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, as duas coisas que uma pessoa recebe no ato do batismo é o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem habitar dentro da pessoa, tá bom? Né? Se você colocou remissão dos pecados, também está certo, né? Remissão e perdão é a mesma coisa. Então, isso são as duas coisas que uma pessoa recebe quando se batiza.
tá? Então ela recebe perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. Pedro falou: e vocês receberão o dom do Espírito Santo no ato do batismo, tá bom? Então essa é a pergunta número 4. Pergunta número 5. O que os judeus fizeram depois de ouvirem a resposta de Pedro? Eles ouviram a pregação, perguntaram o que eles deveriam fazer, e Pedro, então os judeus perguntam. E os judeus, Pedro ainda fala o que eles deveriam fazer, né? E os judeus, depois de ouvirem Pedro, depois de ouvirem o que eles deveriam fazer, deveriam se arrepender, deveriam ser batizados, o que eles fizeram? Versículo 41. Os que aceitaram, então aqueles que aceitaram a mensagem de Pedro, aqueles que aceitaram a palavra que Pedro falou, que Pedro pregou, eles foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Então quase 3.000 pessoas foram batizadas pela mensagem, pela pregação que Pedro fez. Né? Então, os que aceitaram a mensagem, os que aceitaram a palavra, foram batizados. É isso que eles fizeram. Então, essa foi a decisão deles. Eles foram batizados. 6. Quanto tempo levou para os judeus tomarem a decisão de serem batizados? Então, os que aceitaram a palavra, a gente já é o mesmo texto da pergunta anterior, de Pedro, foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia. Né? Então, não demorou nada, foi imediatamente, foi já, naquele dia, faltou a letra A ali, perdão. Naquele dia, eles foram batizados. Então, eles entenderam o que precisava ser feito, vamos para a água. Eles entenderam que eles estavam perdidos, eles entenderam que eles estavam separados de Deus, eles entenderam a gravidade do pecado que eles cometeram com Cristo Jesus, eles entenderam que eles mataram Jesus, eles entenderam que precisavam serem batizados. Naquele dia eles falaram: não, queremos ser batizados agora. Né? Não esperaram um mês para tomar a decisão, não esperaram 2 meses. Eles não, vamos agora, quero ser batizado. Tá bom? Então, essa foi a pergunta número 6. 7. Como era a vida dos primeiros cristãos depois do batismo? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, imediatamente depois do seu batismo, essas pessoas perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles estavam ensinando o evangelho de Cristo. Eles estavam ensinando aquilo que Cristo compartilhou com eles. Era isso que eles estavam pregando. E eles estavam perseverando nesse ensino. Eles estavam perseverando na comunhão, porque a comunhão, eles tinham algo em comum agora. Por isso estava tendo essa comunhão. E eles perseveravam também no partir do pão e nas orações. Tá bom? Então, esse era o quadro deles depois do seu batismo. Bom, pergunta número 8. Quem acrescentava os salvos à igreja? Então, não é uma igreja específica hoje que faz isso. Tá bom? Não é um pastor, uma pessoa, alguém que faz isso. Não eram os apóstolos que faziam isso, que acrescentavam os salvos à igreja. Né? Atos 2:47, eles estavam louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor, Deus, lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, Deus é quem acrescenta os salvos à igreja. Então, quando uma pessoa decide nascer de novo, Deus, segundo os padrões bíblicos, entendendo o que é o batismo, entendendo o propósito do batismo, entendendo por que a pessoa está sendo batizada. Então, Deus é que acrescenta essa pessoa ao corpo da igreja. Tá bom? Então, Deus é que faz esse papel, Ele que acrescenta dia a dia. Pergunta número 9. Com que frequência novas pessoas eram acrescentadas à igreja? Versículo 47, mesmo texto do anterior. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava
dia a dia os que iam sendo salvos. Então, diariamente, dia a dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, qual era a frequência de novas pessoas acrescentadas à igreja? Todo dia. Todos os dias alguém entrava na igreja, diariamente. Porque a palavra era pregada, pessoas entendiam, pessoas se arrependiam, confessavam Cristo e eram batizadas. Tá bom? Então, esse é o texto de Atos 2, 36 a 47. Tá bom? Então, esse é o texto que nós acabamos de ler, tá? E nós respondemos algumas perguntas. Então, mais lá no final nós vamos ver o resumo desse ponto A. Então, se você ficou na dúvida sobre alguma pergunta, se você não entendeu alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Bom, o texto agora é a letra B, a gente vai falar sobre o eunuco oficial etíope. Está em Atos 8, do versículo 26 ao 40. Tá bom? Eu vou ler aqui e nós vamos responder as perguntas, tá bom? Então, o texto vai dizer assim, eu vou ler o texto corrido, depois nós vamos analisar pergunta por pergunta. O anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandaram parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então, essa é uma história muito interessante, que é do eunuco, que é um homem castrado, que guardava os haréns no Oriente. Então, esse era o eunuco, que é um etíope. Ele foi até Jerusalém para adorar o Senhor e agora estava voltando para casa e no meio do caminho ele encontra Filipe e recebe a mensagem. Então vamos lá analisar o texto. Bom, número 1. Como Deus auxiliou na conversão do eunuco? Então, nos versículos 26 e 29 vai dizer isso. O anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vai para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E no versículo 29, então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então, como Deus auxiliou na conversão do eunuco? Então, Deus, primeiramente, vai usar um anjo para falar com Filipe. Logo depois, no versículo 29, o Espírito Santo falou a Filipe. E, por fim, o próprio Filipe, que foi até o eunuco, e ele pregou para que o eunuco pudesse ser salvo. Então, esse foi a forma como Deus auxiliou para que o eunuco pudesse ser convertido. Ele usou essas três situações. Primeiramente o anjo, depois o Espírito, para que Filipe pudesse chegar até o eunuco, e Filipe é quem pregou. Filipe é quem pregou o evangelho
para o eunuco. E o Filipe é quem o batizou. Mas vamos continuar. Essa é só a primeira pergunta. Pergunta número 2. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Qual profeta o eunuco estava lendo? Então, em Atos 8:28, ele se assenta, né? Filipe se assenta, né, na sua e assentado, não, no 8 ele estava sozinho ainda. Então o eunuco estava assentado na sua carruagem e estava lendo o profeta Isaías. E em Atos 8, a gente consegue ver um trecho, né, desse texto que ele está lendo. Né, ele está lendo o profeta Isaías, e esse trecho do capítulo, e esse trecho que ele está lendo no versículo 32 e 33 é lá em Isaías capítulo 53, tá? Então, esse é o trecho que o eunuco estava lendo. Então, o eunuco estava lendo a respeito do profeta Isaías. Então, vamos para a pergunta 3. Qual foi o principal ensinamento que Filipe transmitiu ao eunuco? Está no versículo 35. Então, Filipe explicou, né, e começando com esta passagem da Escritura, que é a passagem que o eunuco estava lendo, ele anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Então, o principal ensinamento que Filipe transmitiu ao eunuco, ele pregou o evangelho de Jesus, ele pregou a mensagem de Jesus a partir de um ponto. Ele começou com aquele texto de Isaías, que fala justamente sobre o servo sofredor, falando sobre Jesus, né? Esse texto de Atos 8, 32 e 33, que nós vimos aqui. Então, a partir desse texto, ele pregou a mensagem de Jesus Cristo para o eunuco. Ok? Pergunta número 4. O que o eunuco fez ao ouvir a mensagem de Filipe? Versículo 36 a 38 diz assim: seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, o que o eunuco fez ao ouvir a mensagem? Ele quis ser batizado. Então ele viu água. O que me impede de ser batizado? Você crê de todo o teu coração? É lícito que você crê nessa mensagem, crê em Jesus. Então, houve a crença. Você crê? Creio. Então, ele falou: creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele creu na mensagem. Creu de todo o coração. E ele quis, para a carruagem, quero ser batizado. Quis ser batizado na hora. Ele confessou publicamente para Filipe: creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, conforme Romanos, né, que nós vimos. Confesse com sua boca, confessou e logo em seguida foi batizado. Então, foi a ação que o eunuco teve depois de ouvir a mensagem de Cristo. 4. O que o eunuco fez antes de ser batizado? Então, quando ele viu a água, o que me impede de ser batizado? Filipe responde: é lícito se você crê de todo o coração. É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, antes de ser batizado, o eunuco confessou Jesus como sendo o Filho de Deus. Ele creu de todo o coração e que Cristo é Filho de Deus. Então houve a sua confissão. Ok? Lembra dos passos? Um dos passos é a confissão. Ele confessou Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ok? Então, o que ele fez antes de ser batizado? Confessou. 6. Qual foi a forma de batismo usado na conversão do eunuco? Segundo o versículo 38 e 39. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Então, qual foi a forma de batismo? Aspersão, imersão. O próprio texto vai nos dizer que depois que eles pararam a carruagem, ambos desceram as águas. Então, eles entraram dentro da água e Filipe batizou o eunuco. Então, ambos desceram a água e Filipe o batizou. Então, houve a imersão. Então, a gente está vendo que o batismo é importante e que o batismo correto é aquele que você precisa
ser imergido para completar o plano de salvação, tá? Ah, mas só existe um tipo de batismo? Sim, Paulo falou em Romanos que só há um batismo. Só se existe um batismo, então o batismo correto e bíblico é aquele de imersão, tá bom? Então, eles desceram as águas e Filipe o batizou. Pergunta 7. Quanto tempo levou para o eunuco tomar a decisão de ser batizado? Versículo 36, quando ele viu a água, ele disse: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Ou seja, pouquíssimo tempo. Logo que ele entendeu a mensagem do evangelho, ele quis ser batizado. Não houve uma espera, não houve, daqui 2, 3 meses vai ter, porque eu já vi algumas pessoas falarem isso, daqui 2, 3 meses vai ter um grupo de pessoas que vai ser batizado e não sei o que, você batiza junto com elas. Espera aí, e se eu morrer antes do meio do caminho? A gente está vendo que o batismo é importante para uma pessoa ser salva. Se uma pessoa morre no meio do caminho antes de ser batizada, como ela pode ser salva se o batismo faz parte do plano de salvação? Então, quando ele entendeu, opa, já entendi. Não quero perder tempo. Quero agora, quero ser batizado agora mesmo. Então ele entendeu a mensagem e falou: eis a água, quero ser batizado agora. O que me impede de ser batizado? Nada. Nada o impediu. Porque Filipe falou: você crê? Creio. Então, vamos lá e vamos ser batizados. Ok? Então, foi pouco tempo. Estou dando alguns exemplos de algumas situações que eu já ouvi de algumas pessoas, né? Esse exemplo que eu falei, né? Uma pessoa chegou para mim e falou: quando eu fui batizado, eu falei que eu queria ser batizado e o pastor falou: daqui 2, 3 meses vai ter um grupo de pessoas lá que vai ter um evento só de batismo, vai ter 1000 pessoas que vão ser batizadas, naquele dia você batiza. Peraí, se uma pessoa morrer no meio do caminho, já era? Porque a gente está vendo, né, como eu disse, a importância, o valor e o significado do batismo. Eu preciso ser batizado. O batismo é essencial. Então, quando uma pessoa entende a mensagem e ela quer batizar, quem sou eu para negar água? Quem sou eu? A pessoa entendeu o que ela precisa fazer para ser salva, ela precisa entrar nas águas e ser batizada. Ok? Então, pense um pouquinho a respeito disso e desse texto que nós estamos lendo como exemplo. Pergunta 8. Como o eunuco se sentiu depois de ser batizado? Depois, então, que eles saíram da água, Filipe seguiu seu caminho, ele não viu mais o eunuco, e este seguindo o seu caminho cheio de alegria. Então, o eunuco ficou feliz, a alegria transbordou em seu coração, porque ele entendeu a mensagem de Jesus, e eu tenho certeza que ele levou essa mensagem lá para a Etiópia e compartilhou essa mensagem com outras pessoas. Então a alegria transbordou o coração desse homem, porque ele entendeu a importância do seu batismo e entendeu que ele foi batizado. Tá bom? Bom, então a gente terminou aí a letra B, que é a respeito do eunuco. Tá bom? Então, vamos para outro exemplo de conversão no livro de Atos, que é os 12 discípulos de Éfeso. A gente já falou um pouquinho lá desse texto lá atrás, então vamos analisar as perguntas a respeito desse texto. Então eram 12 homens batizados por João Batista, né? Aquele batismo por arrependimento, eles estavam lá na cidade de Éfeso antes da chegada de Paulo, ok? Atos 19. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então esse é o texto que nós vamos analisar no momento e entender o porquê esses homens foram batizados, tá bom? Número 1. Qual era o problema desses discípulos? Versículos 3 e 4. Paulo respondeu: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: então eles haviam recebido o batismo de João. E Paulo vai explicar
qual era o problema. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Então, qual que era o problema? Eles tinham o ensino incompleto. Eles tinham somente o ensino de João. Então, faltava algo para completar esse ensino, para que eles pudessem obedecer completamente a esse ensino, mas segundo o ensino de Jesus. Paulo falou a respeito de Jesus, pregou a mensagem que Jesus veio trazer, esses homens entenderam e obedeceram a esse evangelho. É o que nós vamos ver agora. O que eles fizeram depois de ouvir Paulo, depois de ouvir a respeito de Jesus? Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, eles foram batizados. Eles não disseram para Paulo, obrigado por nos ensinar a respeito de Jesus, agora eu entendi e o meu batismo está certo. Não. Eles falaram, a gente teve um ensino incompleto. Então, vamos entender o ensino, vamos entender o que envolve o batismo, vamos entender o que eu preciso fazer e vamos obedecer a isso. Foi isso que eles fizeram. Você não vai ver eles questionando Paulo a respeito disso. Não vai ver um questionamento ou confronto. Eles vão ouvir a mensagem e vão falar, vamos lá, vamos batizar. E eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, de acordo com a mensagem de Cristo Jesus, partilhando da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo, como nós vimos na última aula. Então, eles cumpriram a mensagem, de Cristo. 3. A pessoa que foi batizada com um propósito diferente deve ser batizada novamente? Então, é uma pergunta para nós pensarmos a respeito da nossa conversão. Se eu fui batizado com um propósito diferente, eu preciso ser batizado novamente? Esses apóstolos foram batizados com um propósito diferente. Eles precisavam ser batizados novamente? Claro que sim. Eles foram batizados. Eles entenderam o que envolvia o batismo, o que era o plano de salvação e foram batizados. Hoje em dia, se uma pessoa foi batizada não entendendo o porquê ela foi batizada, não entendendo todo o ensino, se foi um ensino incompleto, se falaram para a pessoa apenas, é para você ser acrescentado à igreja. É verdade, mas é um ensino incompleto. Existem muito mais coisas, como nós estamos vendo, que envolvem o batismo. Então, se uma pessoa não entende todos os elementos, ou tudo que envolve o batismo e o propósito do batismo, ela precisa ser batizada de novo. Ela precisa primeiro entender o que envolve o batismo, o que é o batismo, o plano de salvação, e quando ela entender, ela tem que obedecer isso, fazendo com o propósito correto. Então, a minha exortação é, se você não foi batizado se você foi batizado com um propósito diferente, analise a sua conversão e faça o correto perante a palavra de Deus. Nós estamos vendo na Bíblia exemplos claros de pessoas que foram batizados com propósitos diferentes, mas que entenderam, foram explicadas para essas pessoas o que elas deveriam fazer para serem batizadas da forma correta. Tá bom? Então esse é o texto, de os 12 discípulos de Éfeso. São essas 3 perguntas que você precisava responder. Então, analise a sua vida, reflita sobre esse texto desses 12 discípulos, para você refletir um pouco sobre a sua conversão. Bom, vamos para a letra D. Vamos falar sobre o carcereiro romano, lá em Atos 16. Então, o carcereiro era o guarda romano, tomava conta da prisão, onde Paulo e Silas ficaram presos. Paulo e Silas foram presos, A gente vai ver isso um pouco no texto, e aí a gente vai ver a conversão desse homem. O que levou esse homem a ser batizado? Atos 16, do 22 ao 34 é o nosso texto. Então, a multidão se levantou ainda contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, é o que está acontecendo aqui com Paulo e Silas. Eles rasgaram suas roupas e eles foram açoitados. E depois de lhes darem muitos açoites, os levaram na prisão, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram.
o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Então, um texto bastante interessante. Então, vamos ver, respondendo as perguntas, de acordo com a Escritura, como foi essa conversão do carcereiro. Vamos lá. Pergunta número 1. Qual foi a pergunta do carcereiro? Então, a pergunta deles, depois de ter levado eles para fora, foi: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Então, o carcereiro queria saber o que ele precisava fazer para ser salvo. Tá? Primeiro ponto. Então, primeira pergunta foi essa questão que o carcereiro trouxe para Paulo e Silas. 2. O que Paulo teve que fazer para que o carcereiro e os de sua casa fossem salvos? Então, o que ele fez? E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, o que Paulo fez? Paulo pregou o evangelho a eles e depois os batizou. Então, primeiramente, teve que pregar o evangelho. O carcereiro perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Uma brecha para que Paulo pudesse pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho. E depois que houve a pregação, eles foram batizados. Então, essa é a pergunta 2. 3. O que o carcereiro e os de sua casa tiveram que fazer para ser salvos? Está no versículo 33 e 34. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros de sua casa foram batizados. Então, levando-os para fora, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Então, o que o carcereiro e os de sua casa tiveram que fazer para serem salvos? Tiveram que ser batizados. O batismo é importantíssimo para uma pessoa ser salva. Então, depois de ter pregado, depois, que a gente viu na última pergunta, depois que Paulo pregou, o carcereiro cuidou deles, lavou-lhe as feridas dos açoites que eles tinham levado. Depois, a seguir, eles foram batizados. Então, houve batismos aí na casa desse carcereiro. Então, eles tiveram que ser batizados. Perguntinha número 4. Por que essa expressão que Paulo vai falar no versículo 31, creia no Senhor e será salvo você e de sua casa? Então, Paulo e Silas falam essa expressão: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Então, por que essa expressão não prova batismo de crianças? Porque é um texto que muitas pessoas usam para determinar, para dizer, que criança tem que ser batizada. Então, por que essa expressão que Paulo e Silas disseram não prova batismo de crianças? Como nós já falamos em aulas anteriores, criança não tem pecado. Uma criança é irracional para discernir o certo e errado. Então, para que eu possa crer na mensagem de Jesus, eu preciso ter consciência e entender essa mensagem e entender que eu sou um pecador. Uma criança, ela não a criança é irracional quanto a esse ponto. Ela não sabe discernir, distinguir o certo e errado. Então, como eu posso querer exigir que uma criança seja batizada?
Então esse texto, ele não prova batismo de criança, ele não prova que uma criança precisa ser batizada, né? Ele simplesmente entende-se que essa expressão é usada para aqueles que têm poder para discernir o certo do errado e que precisam crer nessa mensagem, precisam ter o arrependimento. E a pergunta B, por que que essa expressão não prova que somente a fé é necessária para ser salva? Porque Paulo falou, ó, crê no Senhor e será salvo você de sua casa. Então alguém pode dizer, então somente se eu crer eu posso estar salvo? Então, por isso que entra essa pergunta. Por que essa pergunta não prova que somente a fé, somente a crença é necessário para eu ser salvo? Porque a palavra de Deus fala que ainda é necessário, além da crença, a palavra de Deus fala que é necessário que eu seja batizado, segundo as Escrituras. Então, a gente está vendo que a Bíblia não são coisas isoladas a respeito de salvação. Eu preciso crer no Senhor para ser salvo, só que a crença vem acompanhado dos outros passos para que eu possa ser salvo, né? Então, essa expressão que Paulo falou, não é que está errada, está certo, eles precisavam crer na mensagem do Senhor, eles precisavam crer nessa mensagem para ser salvo. Mas essa expressão que Paulo falou não prova batismo de crianças, não dá o direito de usar esse texto para afirmar que uma criança pode ser batizada e também não dá a ideia de que somente a fé é necessária para alguém ser salvo. Tá bom? Então, só para você entender que a crença é importante, mas ainda Paulo fala que eles precisavam crer, mas eles também tiveram que ser batizados, senão o batismo não ia ser importante e fundamental, como nós vimos nas outras conversões do livro de Atos. Tá bom? Então, pense um pouquinho a respeito dessa pergunta. Pergunta 5. Qual a prova do arrependimento e da confissão do carcereiro? Versículo 33 e 34. Então, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Então, é o mesmo texto. Então, que nós lemos. Mas aqui é uma prova do arrependimento e da confissão. Por quê? A prova foi que o carcereiro cuidou de Paulo e Silas. Ou seja, houve uma mudança de atitude. O fato dele cuidar de Paulo e Silas e o fato dele ser batizado também mostra o arrependimento que ele teve em relação aos seus pecados. Mostra que ele confessou Cristo como seu Senhor para poder ser batizado. Então a ação do carcereiro mostra que ele se arrependeu. Porque se você parar para pensar, como era um carcereiro? Que era um carcereiro, um guarda romano que cuidava de prisioneiros. Ele é que deve ter dado as chibatadas. Geralmente era o carcereiro que fazia esse serviço. É o que maltratava, é o que espancava os prisioneiros, que tinha que ser, provavelmente não era alguém pequeno, era alguém forte, robusto, alguém bravo, alguém... Então, a gente consegue perceber a própria mudança na vida do carcereiro pelo fato da ação que ele teve de cuidar de Paulo e Silas. Ok? Bom, então, essa é a prova do arrependimento do carcereiro, a sua mudança de atitude, o fato dele cuidar de Paulo e Silas. Ok? Bom, pergunta número 6. Como o carcereiro e sua família se sentiram depois de serem batizados? Então, no final lá vai dizer que manifestava grande alegria. Ele manifestou grande alegria por ter crido em Deus. Então, eles se sentiram muito alegres, muito felizes pelo fato de terem recebido a mensagem de Cristo e pelo fato de terem entregado suas vidas a Ele, através do batismo. Então, grande alegria veio na vida do carcereiro. Bom, agora, então, reflita sobre a conversão do carcereiro. E agora, por último, nós vamos analisar a conversão de Paulo. É um texto longo, porque são 2 textos, porque em Atos 9 vai contar a história da conversão de Paulo. E em Atos 22, também Paulo vai contar a sua história de conversão, tá bom? Então,
não vou ler, porque senão vai ficar muito longo. Então o texto está aqui, se você quiser parar o vídeo para ler o texto, analisar o texto. Eu creio que é um texto muito conhecido pelas pessoas, tá? A gente vai analisar versículo por versículo. Não vou ler, porque senão vai ficar muito longo essa leitura, tá? Então você pode ler com calma aí na sua casa o texto de Atos 9, do 1 ao 22. E depois você pode ler o próprio Paulo dando testemunho a respeito, está contando a história da sua conversão, quando estava fazendo a sua defesa, lá em Atos 22, do 1 ao 16. Então vamos responder sobre isso. Paulo, ali em cima, é o 13º apóstolo, autor de 13 livros no Novo Testamento. Antes de ser batizado, ele era um judeu rigoroso e leal à lei de Moisés. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a conversão do Paulo, né? Saulo, que é hebraico, de Tarso, ou Paulo, que é o seu nome em grego. Então vamos lá, primeira pergunta: quais foram as instruções que Jesus deu a Saulo? Então lá no versículo 9, no versículo 6 do capítulo 9, Jesus vai falar assim: mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Então, as instruções que Jesus deu a Saulo é que ele precisava continuar a sua viagem, né? Ele estava indo para Damasco, perseguir cristãos, prender os cristãos, né? Ele estava indo para lá. E, no meio do caminho, ele recebe, então, essa aparição de Jesus, né? A gente vai ver que ele ficou cego por 3 dias. E ele recebeu uma ordem, né? Ele não foi orientado a voltar para Jerusalém ou não fazer mais nada. A ordem de Jesus, as instruções de Jesus é que ele continuasse viagem, entrasse na cidade e lá, né, aonde lhe dirão, e lá vão dizer o que ele tem que fazer. Então ele tinha que continuar a viagem dele. Então essas foram as instruções que Jesus deu a Saulo. 2. Quantos dias Saulo ficou sem ver e sem comer? Então, capítulo 9, versículo 9, ele ficou 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então foi por 3 dias que ele passou por essa situação no qual ele ficou sem enxergar. Pergunta número 3. Como Deus agiu na conversão de Saulo? Versículos 10 e 11. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então, como Deus agiu na conversão de Saulo? Deus usou um discípulo chamado Ananias para pregar. Eu escrevi errado ali, tá? Me perdoe. Para pregar para Saulo. Então, Deus agiu desta forma, usando um discípulo. Então, sempre alguém vai ter que pregar o evangelho para alguém. Então, todos os exemplos que nós estamos tendo, não é um anjo que apareceu para pregar o evangelho, não é um anjo que revelou alguma coisa para a pessoa, não é próprio Deus ou Jesus que vai revelar a mensagem, o evangelho para alguém. Deus, ele sempre vai usar alguém, uma pessoa, para que o evangelho alcance as almas das pessoas. A gente está vendo aqui, na conversão de Paulo, Deus usou Ananias. Na conversão do carcereiro, Deus usou Paulo. Na conversão que nós vimos lá dos 12 discípulos em Éfeso, Deus usou Paulo. Né? Na conversão lá de Atos 2, Deus usou Pedro e os demais apóstolos para pregar. Então, todos os exemplos que nós estamos vendo, Deus vai usar um discípulo para que a mensagem chegue. Lá do etíope, Deus usou Filipe, tá bom? Só para a gente entender que é um padrão e isso não muda. O evangelho só vai chegar para mim por alguém, por uma pessoa. Eu cumprindo a vontade de Deus, como nós estamos falando há muito tempo. Ir e pregar o evangelho. Ir e pregar a palavra de Deus. Então, mais um exemplo que Deus está usando um discípulo chamado Ananias. 4. O que Saulo fez depois de ouvir a mensagem de Ananias? Ele disse: imediatamente, no versículo 18, caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas. Então, ele voltou a enxergar. E a seguir, levantou-se e foi batizado. Então, Saulo foi batizado. Ananias pregou o evangelho para esse homem, para que ele pudesse entender o evangelho de Cristo.
e depois ele foi batizado. Lembra, para uma pessoa ser batizada, ela precisa entender o porquê ela tá sendo batizada. E Paulo precisava entender como qualquer outra pessoa. Precisava entender o objetivo, o propósito de ser batizado. E eu tenho certeza que Ananias mostrou isso para Paulo e depois o batizou. 5. O que Saulo fez depois do seu batismo? Versículo 20. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Então a gente já começa a ver aqui no versículo 20 do capítulo 9 de Atos, uma mudança de atitude de Paulo, de arrependimento. Ele foi para Damasco para perseguir as pessoas que proclamavam o nome de Jesus. E lá ele foi convertido e agora ele mesmo prega a respeito de Jesus nas sinagogas de Damasco. Ok? Então aqui uma prova de que houve uma mudança de atitude, de comportamento. Paulo se arrependeu dos seus pecados e agora está tendo uma mudança de atitude, proclamando o nome daquele na qual ele estava perseguindo, ok? Então ele começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. 6. Saulo era um homem religioso antes de tornar-se cristão. Então, lá em Atos 22 fala isso e também em Atos 26. Ele mesmo diz, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. Em Atos 26 ele vai dizer, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, quando ele era fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Então Paulo era um homem religioso antes de se tornar cristão. Ele era um homem que acreditava que aquilo que ele seguia era verdade. Ele era um homem convicto de suas ideias, mas ele teve que ter uma mudança de atitude. Ele teve que aprender a verdade de Cristo Jesus. E todas estas coisas ele deixou para trás. Tudo isso que ele aprendeu foi importante na sua formação, mas aquilo ficou para trás. Agora, um novo homem, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, segundo a mensagem de Cristo, ele está indo de sinagoga em sinagoga pregando a palavra de Deus. Então, sim, ele era muito zeloso na lei de Moisés. Ele era rigoroso no sentido de cumprir a lei de Moisés. Então esse era o Paulo, né? Um homem que ele era religioso, ele era uma pessoa rigorosa enquanto ao cumprimento da lei. Mas a gente vê que houve essa mudança, deixou a lei para trás. A lei já foi. Agora estou sobre a lei de Cristo, sobre a vontade de Cristo, sobre a mensagem de Cristo, sobre o evangelho de Cristo. E ele vive agora a partir desta mensagem. Ok? Pergunta número 7. Por que Saulo foi batizado? Ele responde isso em Atos 22:16, quando ele fala a respeito do seu próprio, da sua própria conversão. Ele fala, e agora, o que está esperando? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, ele está aí contando a história de como foi seu batismo e que Ananias o batizou. Então, por que Saulo foi batizado? Porque ele precisava lavar seus pecados, ou seja, precisava receber o perdão dos seus pecados através do batismo. Mais um texto que entende-se e prova o batismo como algo que lava, que limpa o pecado das pessoas, que gera a remissão e o perdão dos pecados. Então, Ananias falou, o que você está esperando, Saulo? Levanta-se, receba o batismo e lave os seus pecados e invoque o nome dele. Então, mais uma situação onde o batismo é importante. Então, ele foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo, conforme em Atos 2:36, Atos 2:32, né? Arrepende-se em cada um de vós, Pedro falou, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, para a remissão de pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Lembra, Paulo também teve que seguir essa regra. Tá bom? E a última pergunta dessa série de questões. 8. Saulo foi salvo na estrada de Damasco, em 22:10, aqui está o texto, ou depois do seu batismo? 22:10, então eu perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levante-se
entre Damasco, onde te dirão o que você precisa fazer. Ou, 22:16, e agora? O que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave seus pecados. Então, em que momento Saulo foi salvo? Porque essa é uma confusão que muitas pessoas têm. E muitas pessoas acreditam que Paulo foi salvo na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele. Mas nós estamos vendo que as conversões existe um padrão. Né? Deus vai usar alguém para pregar para Paulo a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo. Ou seja, Paulo foi salvo depois do seu batismo, depois de cumprir o plano de salvação. Todo mundo precisa cumprir o plano de salvação e Paulo cumpriu esse plano. Ele recebeu, ele viu Jesus, ficou cego, foi orientado por Jesus a continuar a viagem e até Damasco, e Deus vai usar as pessoas para auxiliar na salvação, para que Saulo possa receber o perdão de seus pecados. Ananias foi o homem que Deus usou para pregar e para batizar Paulo. Tá bom? Então, foi depois do seu batismo que ele foi batizado. Então, essa é as conversões, alguns textos de conversões no livro de Atos, para nós entendermos o propósito e o intuito das salvações. Então, você tem um quadro aí, na sua apostila, na página 53, que você precisa comparar as conversões de Atos com sua própria conversão. Então, ali está registrado todos os textos que nós lemos, lá os judeus de Atos 2, que Pedro pregou, o eunuco que Filipe pregou para o eunuco, os 12 discípulos que Paulo pregou para os 12 discípulos de Éfeso, o carcereiro que Paulo e Silas pregaram e a própria conversão de Paulo. E os passos que a pessoa precisa fazer para ser salvo. Então, a gente tem esse quadro para você entender e para você analisar e comparar com a sua salvação. E você? Você já creu? Você já se arrependeu? Você já confessou Jesus como seu Senhor? Você já foi batizado? Então, e você? Já cumpriu esse espaço? Você está na perseverança? Então, para você entender que, assim, os outros, né, você está vendo aí que os judeus, você viu que houve a crença deles, esses são os versículos onde está registrado esses pontos, houve o arrependimento deles, do que eles deveriam fazer, a mudança de atitude, né? O confessar é importante para o plano de salvação, então a gente deduz que eles tiveram que confessar, conforme Paulo fala em Romanos, a gente falou, confesse com os seus lábios, com a sua boca que Jesus é o Senhor. Eles foram batizados e depois eles estavam perseverando. Então, quando se coloca o deduzido, a gente entende que eles tiveram que cumprir esse plano de salvação, porque nós vimos que todo esse processo, todo mundo tem que passar. Então, por isso nós deduzimos que houve isso da parte dessas pessoas. E os outros que estão marcados são realmente o que eles fizeram. Então, entende-se, ao estudar o livro de Atos, que existe um plano de salvação, que existe que a conversão existe um padrão de conversão. Não tenho que inventar ou colocar alguma coisa, entendeu? E a própria conversão de Paulo, você vai ver que tem todos os requisitos. Ele creu, ele se arrependeu, ele tem o texto ali que ele confessou, ele foi batizado e ele fala mesmo que persevera. Então, eu quero que você compare essas conversões do livro de Atos com a sua própria vida. Tá bom? Então, e se você ainda não cumpriu, falta alguma coisa, deixa o exemplo dos 12 discípulos de Éfeso. Se está incompleto, entenda o que precisa fazer e faça da melhor forma. Eu não entendi o meu batismo, o que eu preciso fazer? Entenda-se, então, o que nós estamos falando sobre a importância e o valor do batismo, e seja batizado no nome de Jesus, segundo a Escritura, entendendo o valor e o propósito do batismo. Creia, se arrependa, confesse, batize, persevere, né, e por fim persevere nesse caminho para ser salvo. Tá bom? Então, eu preciso cumprir esses requisitos para alcançar a salvação. Então, que Deus te abençoe e que você possa fazer essa análise na sua vida. E eu deixo para você uma aplicação pessoal que está aí no final da sua página 53. Após fazer essa comparação, certamente você vai ter uma consciência correta sobre a sua real situação diante de Deus. O apóstolo João afirma que podemos saber se temos vida eterna. A gente já leu esse texto, 1 João 5,13. E agora, você também sabe se precisa fazer algo ou não para ter a vida eterna com Jesus. Mas lembre-se,
Nenhum exemplo isolado mostra todos os passos, como a gente já falou. Em alguns está escrito deduzido. Por isso é necessário o quadro completo para saber o que fazer para ser salvo. No livro de Atos, então veja outras conversões também no livro de Atos. Pode ler esses textos aí, você vai ter exemplos de outras conversões. Tá bom? Mas só para você entender, lembre-se, né? Nenhum exemplo aqui que nós falamos, nenhum exemplo isolado mostra todos os passos além da vida de Paulo, como nós vimos. Né? Um exemplo completo. Mas para você entender que eu preciso cumprir a conversão conforme Deus deixou registrado no livro de Atos, que é o início da igreja, conforme a mensagem que os apóstolos pregavam. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês possam fazer uma análise da sua conversão. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você quiser fazer, pode mandar para nós, ok? Então, fique com Deus e até a próxima aula.